Então, gente, hoje a gente vai trabalhar os medos e resistências, aquilo, tudo que vocês conseguiram captar assistindo os vídeos, né? A aula da professora Lucelena, aquele vídeo das sombras. Então, eu queria que cada um contasse um pouquinho do que sentiu vendo ou do que conseguiu notar que veio à consciência de dentro de si, dentro desse processo do medo e da resistência. E depois eu vou explicar um pouquinho, cada uma, fala uma por vez, por causa do microfone, para não dar aquele eco. Quem vai falar primeiro? Vamos, gente, vamos começar pela carinha, então, que eu estou vendo os quadradinhos. Eu vou começar pelos quadradinhos que estão aqui na minha frente. Tá bem. A professora Lucilena, muito boa, né? Os meus medos, o que eu percebi nos dois vídeos, né? O vídeo aquele da americano é realmente o que a gente passa, o que a gente, eu no meu pessoal, né? A gente fica tentando ser uma pessoa boa, mostrar, viver de uma certa forma correta, eu no meu caso, mas a gente acaba se sabotando com algumas coisas, porque a gente realmente não quer a parte que a gente não acha que, entende que não é o que os outros vão gostar, o que os outros não vão achar bom, a gente tenta esconder, nem que sejam pequenas coisas e que não seja nada grave, mas eu notei, pensei em várias coisas minhas, assim, pequenas, mas pensei, eu anotei desse vídeo o que eu, em mim, acho, quanto à questão das máscaras que eles falam lá e tal. A minha que eu percebi, me auto-analisei, é mocinha boa, piadista e durona. São os meus pontos mais, as máscaras que eu mais uso, que eu percebi, me olhando e fazendo uma autoanálise. Então, vamos repetir, a mocinha boa, segundo... A piadista... A piadista, tá. E a durona. Sim. E você está vendo que a durona com a mocinha boa são os dois polos. Exatamente, Né? a gente enxerga, eu enxerguei perfeitamente a dualidade, né? Exato. Uma coisa contrapondo a outra. E a piadista está bem no centro, ó. E É. todos nós temos um pouquinho da piadista, que entra um pouquinho no arquétipo do Trixie, que eu coloquei lá no vídeo, tá? Sim. Valquíria, você assistiu? Você viu alguma coisa? Microfone. Pela fala da Karen, eu consigo ver assim, ó, também, menina boa, durona, piadista, e tem mais uma coisa, eu dou conta de tudo. Ah, sim, Só que, né, eu dou conta de tudo, deixa que eu faço, deixa que, sabe? E isso eu tô mudando muita coisa na minha vida desde que eu estou em casa, né? Que eu não Isso, preciso mais dar conta de tudo. exato. Então, eu faço quando dá, conforme eu, sabe, eu vou indo. Mas isso é muito forte na gente, né, que tem É muito família, assim. forte. Eu fui desde pequena, com 7 anos, já cuidava dos meus irmãos, já limpava a casa, já fazia tudo, e minha mãe nem trabalhava. Então, quer dizer, eu fiz muita coisa, eu fui forçada a ter uma maturidade muito cedo. E isso me fez com que eu sempre fizesse isso. Então, era como se eu tenho que fazer muita coisa, porque depois eu tive só irmãos homens, então eu tenho que fazer muita coisa para que eu agrada e para que eu tenha esse retorno desse agrado. E para eu Tá? conseguir meu lugar no Para todo, né? conseguir o meu lugar, exato. Isso tem um livro do Complexo de Cinderela, mas aí depois, quando a gente for falar de contos de fadas, aí a gente entra Sim. nesse assunto. Obrigada. Agora, Adriana. O que eu mais senti
essas coisas, medo, insegurança, e também a respeito aquilo que eu te falei, né, mas no finalzinho que eu vi, que eu não tenho onde recorrer, quando ela fala sobre hierárquico, como que se chama aquilo? Tem uma coisa assim de... Hierarquia, né? Você, Não, você, não era só hierarquia, é território, território. de território. Então, nunca me vejo assim, voltando e tendo base ou um suprir. Eu Isso. sinto falta disso. Falta a base e falta você se encaixar. Você não se encaixa, você não tem o pertencimento. Então, eu não pertenço a lugar nenhum, ninguém me aceita, eu não pertenço. Então, é a questão do pertencimento. Então, a gente usa máscaras para pertencer àquele grupo no trabalho, àquele grupo social, no grupo da família, de amigos e tudo mais. Então, é essa busca desse pertencimento, sem conseguir entender que o pertencimento está na base. E isso que eu sinto Cada um falta. tem o seu lugar. Então, aqui eu escrevi uma frase que diz assim, ó, Hum. aquilo que não podemos conviver não nos deixa ser inteiro. Exato. Então, Por quê? Porque é aquilo que você não consegue conviver, aquilo que está no outro, é a sua parte que está inconsciente oculta. Então, você vive pela metade, você é um ser dividido no meio. Você vive a metade, você vive uma máscara escondendo a sombra. Entendeu? Tá. Entendi. Agora, Bia. Então, na verdade, eu estava pensando aqui, faz tempo que eu assisti os vídeos e eu não fiz nenhuma anotação. Mas quando vocês estavam falando sobre máscaras, essas coisas, eu lembrei que esses dias eu assisti uma série chamada O Leopardo na Netflix. E eu até falei para minha amiga assim: esse filho revoltado do príncipe da Itália é o meu preferido, porque ele falava tudo que as pessoas não tinham coragem de olhar. Então ele era aquele filho que falou assim: ah, o papai tá traindo com a mulher. E falava outras coisas assim na cara que ninguém tinha coragem de falar, entende? E eu achei isso muito incrível, porque se eu fosse ele, eu acho que eu não falaria isso. Mas Aquele ele que foi o meu morreu? personagem. Ah, você assistiu? É isso mesmo. Eu falei assim, nossa, ele é a minha inspiração, porque ele fala na cara mesmo, que ninguém tem coragem de tocar naquele assunto. E deixava todo mundo desconfortável em 10 segundos, assim. Mas você percebeu, você notou que ele ali naquela série, ele era o filho que não era o filho querido daquele pai, vários irmãos, aquele monte de irmãos que tinha, que era o filho da irmã, que era o sobrinho, que era o preferido dele, que era o que era mais próximo a ele, mais parecido, entendeu? A personalidade dele. E o filho, o que ele fez? Ele conseguiu se soltar, ele falava as coisas, por quê? Porque ele se sentia, como se diz, ele tinha isso, ele se sentia inferiorizado em relação a todos, e sendo que ele herdaria tudo e a responsabilidade que o pai tinha, tanto com o que eles faziam, as plantações, e a questão da coroa lá, do reinado lá daquele tempo. Só que o que ele fez? Quando o pai deu uma chance para ele, dele ir representando o nome da família e fazer algo, o pai colocou ele de frente com a vida, com o perigo. E quando ele viu a vida real, o que aconteceu? Ele se empolgou e ele foi em busca do quê? Em busca desse amor do pai. Se ele tivesse entendido tudo antes, mas ele foi em busca desse amor do pai. E ele quis fazer o melhor dele. Para satisfazer o que o pai achava que ele deveria ser, não o que ele era em si. O que aconteceu? Morreu. Ele morreu, ele caiu do cavalo lá, ele entrou, fizeram ele caiu num conto lá, enrolaram ele lá, o pessoal que era conta, que queria roubar o dinheiro do pai, e ele morreu. E voltou aquele corpo, e quando voltou aquele corpo no saco, foi aí que o pai despertou também e começou a entender muita coisa. Entender que a força estava na filha. Então,
são histórias, e essa história mexeu com você. Então, tem algum ponto em você que tem isso também, entendeu? Então, é isso, eu querer agradar, eu querer fazer aquilo que eu sei que eu vou trazer satisfação para o outro, e eu me colocar. Então, é como se também fosse um sacrifício. Ele se sacrificou em nome desse brasão dessa família, e ele trouxe o quê? Ai, mas ele morreu. Mas ele trouxe a transformação no pai da família, da mãe e da irmã. Verdade. Então, ele se doou em sacrifício com a própria vida. E isso tem muito a ver com o sonho que você teve. Se você fizer uma analogia, são cenários diferentes, são pessoas diferentes, são histórias diferentes, mas o que a gente consegue entender? Uma conexão com o sonho que você teve. Agora se abriu os olhos, assim, fez assim, né? Ficou até regalou. Então você vai pensando aí, vai pensando. Agora a Simone vai falar. Desliga o microfone, deixa a Simone falar agora. Eu gostei muito. Opa, tá me escutando? Agora tô, pode falar. Dos 2 vídeos, assim, me identifiquei muito ali da resistência, como eu falei no nosso grupinho ali, que parece que eu vou adiando algumas coisas, né? Vou deixando para depois, parece, muitas coisas que eu quero fazer. E o outro ali das sombras, eu também não tinha anotado nada, mas agora vocês conversando, eu acabei anotando algumas coisas também. Eu também parece que eu quero ser muito certinha em tudo que eu faço. Tenho muita insegurança com muitas coisas. Também anotei medo de não ser aceita, querer sempre agradar o próximo, né? Às vezes uma dificuldade assim de dizer não para o próximo, né? Querer sempre dar conta de tudo. Isso que a Valquíria falou também, eu tenho, de querer dar conta de tudo, não paro um minuto, sabe? Não me permito me sentar, descansar, relaxar. Sento um minuto no sofá, já me cobro que eu tenho que estar fazendo alguma coisa. E anotei aqui que eu tenho muitas ideias, às vezes, por exemplo, para o meu trabalho. Eu tenho muitas ideias e, às vezes, eu começo e não continuo. Daqui a pouco eu penso assim que eu não sou capaz, eu penso em certas coisas. Por exemplo, eu comecei um projeto que eu queria, tipo um protocolo, que eu sou nutricionista de emagrecimento. Comecei a fazer e não dei continuidade, assim. Não sei, sabe, se eu mesmo não estava gostando do protocolo, não sei. Só sei que eu não dei continuidade. É autossabotagem. É autossabotagem. O complexo te leva a isso. E a gente vai falar. Aí são algumas coisas, assim. Ótimo, ótimo, ótimo. Isso é muito bom. Agora, a Juliana Haas. A Ju Mãe. Eu falo assim para ficar mais fácil. Microfone, Ju. O vídeo esse da sombra, na verdade, também, como todas falaram, tentei ser a moça boazinha, a mulher boazinha, que aceita tudo certinho, né? E, ao mesmo tempo, hoje em dia, eu também, como a Simone, eu sempre estou fazendo alguma coisa, e faço muito pelos outros e esqueço de mim. Isso aí é uma coisa que eu estou tentando mudar, muito vagarosamente, tentando mudar, que eu estou vendo, sabe, que eu faço demais para os outros e esqueço de mim. Sim. Né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, eu deixei para perguntar isso para você, Ju. Qual a sua maior resistência? Sim, tenho muitas resistências. Você sabe? Muitas. Eu tenho muitas resistências, na verdade. A gente muitas coisas, vai deixando, vai adiando, né?
Até anotei um monte de coisa, mas agora, na verdade, não sei te falar. Fala uma só que veio assim, dessas que você anotou. Ai, que eu vou te falar aqui? Às vezes a gente deixa de fazer as coisas importantes, tem pressa, tem várias coisas para fazer, e deixa de fazer alguma coisa mais importante. Por exemplo, eu tenho algum probleminha de saúde e preciso fazer exame, preciso pedir autorização para o meu plano de saúde e estou enrolando. Está chegando na hora, eu preciso dar um jeito nisso. A coisa está E você enrolando. vê que você é uma pessoa que sempre trabalhou, uma pessoa ativa, que lida com burocracia com facilidade, e você está botando empecilho numa coisa que para você faz assim, ó. Está vendo? Então tá, então nós vamos trabalhar tudo isso. Agora a Ju das fadas. Então, o meu é muito parecido com a Adriana, muito parecido com a Adriana. Do não pertencimento, né? Falta de um apoio familiar. Como a Bia citou filme, né? Tem 2 filmes também que eu quero citar. E desde que eu era pequena, as pessoas falam, você coloca a culpa de tudo no teu TDAH. Eu não sabia que eu tinha TDAH, mas eu sabia que eu era diferente, né? Algumas pessoas você falou que poderia ser a mediunidade, que também acredito que seja, e a gente não sabia. E tem também aquela questão, até eu quando eu vi o filme do Super-Homem, né? Que eu ficava assim, o cara, ele é um ser humano, ele anda entre os humanos, você jura que ele é humano, mas ele não é humano. E eu falei, será que é meio eu, assim, sabe? Não tô falando que eu sou ET, como eles, embora a Kelly fale, mas eu, assim, eu sabia que eu me achava diferente das pessoas. Continuo me achando? Não, eu acho que eu meio que já me acostumei com o fato de que, né, que eu sou diferente, ou sei lá. É como eu falei assim, e o medo que eu tinha, né, desse não pertencimento, ele meio que se transformou. Eu não é que eu não ligue, mas é que dói menos, né? Quando eu era mais nova, tive mais, né? Tenho também aquela falta do apoio familiar, principalmente a minha mãe, não existia diagnóstico naquela época, né, para TDAH. Minha mãe não entendia porque eu não conseguia focar, e ela era professora, né? Então, para ela foi um grande desafio também. E depois, né, a gente pegando já o diagnóstico, né, teve também aquela coisa do quando a gente pegou o diagnóstico do Arthur, né? Ninguém aceitava, todos os médicos eram malucos, a gente era maluco, ele não tinha nada, sabe aquela coisa? Tipo, nossa, mas ele tem autismo? Não, ele é muito esperto. E, pô, mas quem disse que autista é burro? O autista é mais esperto que a gente. Então você vê como é que era, né? E caía em cima de mim uma culpa quando eu estava tentando pegar o diagnóstico. Então, assim, era muita cobrança, era muito julgamento. Se eu era muito boazinha, montavam, se eu me revelava, eu era mal educada, mal agradecida, nunca estavam satisfeitos. Então, um dos motivos também até de ter mudado de cidade foi também bom para dar um distanciamento, né? E eu também tenho uma procrastinação, né? Como a Simone falou. E o outro filme também que eu queria falar, que é uma coisa que me tocou muito, foi aquele filme da menina lá que tem o luto lá com a mãe, que eu esqueci o nome, que você recomendou, que a gente foi ver, da menina que perde a da mãe. lista, né? Da lista, exatamente. Eu achei sensacional o fato de criarem um personagem que no início do jogo, no início do filme, ele foi extremamente julgado. Você via que ele era uma pessoa boa, mas ele foi julgado. E era um cara que pensava fora da caixa. No final, o vídeo dele fez sucesso, né? O jogo dele fez sucesso. E o irmão dele até fala assim, o irmão dela até fala, né, pro namorado dela, fala assim, não, ó, não se preocupa não, o jogo é horrível, eu só percebi depois de 36 horas jogando direto, ou seja, o cara realmente era bom, e ninguém dava, né, isso pra ele. Então, para mim, foi o melhor do filme, foi a ascensão dele, Exato. porque eu meio que me senti como ele, entendeu? E isso é o que acontece hoje, e é o que vai acontecer agora nesse período, tá? Então, muitas pessoas falam, não, aquilo é horrível, mas a pessoa fica presa naquilo para poder falar. E a questão do super-homem, foi bom você falar, ele é uma simbologia.
Não é que a gente seja igual, mas é uma simbologia para você. Então, essa dificuldade que ele teve, ele caiu de paraquedas num lugar, e ele tem um ponto fraco. É a criptonita que deixa ele lelé da cuca. Que nem você falou, você já fez essa analogia. Então, a gente tem que olhar a simbologia do que é trazido, do que a gente está, do que o inconsciente está mostrando para a gente. Então, isso faz com que, mas da onde que ele tira a força? Da onde que ele teve que voltar e tirar a força para ele, né? Do amor pela família dele, né? Exato, da base dele, não da base que criou ele aqui, mas da onde ele veio. Então, como tem uma coisa ligada à outra, então são várias histórias, vários contextos, várias cores, vários personagens, vários cenários diferentes, mas é um contexto atual, é um contexto que estava lá atrás e que ainda bate, ainda que está dentro da gente, e se não mudar, e aí que está, esse mundo vai acabar, isso são 2 linhas de tempo. E a gente tem que entrar na linha de tempo de tentar entender, não é guerrear e jogar uma bomba que você vai explodir isso dentro de você, não, é você trazer isso para o meio. Então, você tem que entender todo esse processo dentro de você, tá bom? Agora, oi, Luana. Liga o microfone. Conseguiu entrar, tá aqui com a gente, então conta um pouquinho. Conta um pouquinho do que você assistiu, se você conseguiu entender, porque é a sua primeira vez, também a gente já está num trabalho, então a gente já tem uma conexão entre as pessoas aqui, né? Aqui e no planeta e fora do planeta. Então a gente vai criando, então você está chegando. Então você está trazendo uma outra energia, então você fala um pouquinho. Então, uma das coisas assim, que eu me identifiquei muito foi, no primeiro vídeo que eu vi, foi da filósofa, da Helena, né? Da professora, Da professora, foi a questão de se sentir muito frustrada e não me sentir feliz, porque eu conheço a Adriana, né, nós temos muito contato, e eu sempre falo com ela, a gente repete e ri junto, parece que eu não sou daqui, eu sinto que eu não sou daqui, eu sou de outro lugar, estou no lugar errado. Então, sinto muito essa frustração que ela fala no vídeo, né, e isso me gera muita procrastinação, muito medo, tenho muitos problemas, assim, relacionamento pessoal, tento fazer, assim, a síndrome da boazinha, né, que eu falo, eles usam, que parece que nada que faz é o suficiente para os outros, né, sempre está tentando fazer, agradar, porque não são os outros, somos nós. Sim, e problemas com a mãe também, tenho muito com a minha mãe, que ela me confronta muito na questão de controle, né? Ela é uma pessoa que está sempre ali comigo, me cobrando, tá lá, fazer as coisas para ela, e eu tento fazer, e eu cheguei num ponto hoje que as pessoas, eu comecei a desagradar todo mundo, eu comecei a me tornar aquela pessoa que joga a máscara fora, comecei a jogar as máscaras fora. E aí, o que aconteceu? Afastamento de muitas pessoas. O que no começo me gerou muito, muito sofrimento, e hoje ainda gera um pouco, me incomoda, mas eu tento digerir da melhor forma possível, que isso faz parte do processo de que eu não posso me fazer infeliz para fazer as pessoas felizes. É impor limites. E esse desapego, as pessoas, é vibração. Então, você está querendo se transformar. Então, você está naquele olho do furacão, tá? Então, você vai soltar raios e trovoadas, porque você está deixando o seu instinto falar, e ele não está domado, você não conhece as suas sombras. Então, a gente age pelas sombras, elas nos manipulam, elas nos dominam, inconscientemente.
Isso que eu falei para Ju, atos falhos, palavras, coisas que a gente esquece, nomes que a gente troca, a gente gosta de dar nomes, conceitos de doença, mas isso tudo são formas do nosso inconsciente, é uma sineta. Pesadelo, gente, é um tratamento de choque. Ele está falando com você há anos, há décadas. Você não ouve, o que ele faz? Ele te joga um pesadelo para você cair na real corda. Agora é diferente de terror noturno. Aí já é um envolvimento muito que você já está mesclado inconscientemente com aquela sombra, que é as partes aterrorizantes, que nem eu falei do arquétipo do trickster. Então, eu visto aquela sombra, consciente para poder agir, quer dizer, eu me torno aquilo, tá? E isso pode te levar a uma esquizofrenia ou à morte, que é o que pode vir a acontecer em termos que a gente está falando no mundo hoje. Isso pode vir a acontecer porque é uma coisa tão forte, e não só no que está no macro, o que está no micro também, o que está embaixo, não só o que está em cima, no pedestal, é os que estão ali naquela egrégora, naquela energia. E a gente vai começar a ver isso. Por isso que trabalhar. Então, tudo que está no coletivo, e aí você entra numa egrégora daquela, porque você tem aquela sombra em você. Não importa o grau aqui, se é de 5% a 95%, você tem ela em você. O que você vai? Se você entra naquele barulho, você vai fazer com que ela se potencialize. E tudo sem o seu domínio racional, de um ego estruturado. Para poder analisar, respirar, parar, ter atenção. Então, você vai agir por impulso. Por isso que eles falam, é o instinto animal. Então, você não tem esse domínio consciente. E isso vai acontecer com todo mundo. Isso é cair, derrubar os véus que falaram dessa nova terra, porque agora a verdade vai vir à tona. Então, a sua verdade vai vir à tona. Se você conhece e você tem, você consegue não reagir, você consegue parar, respirar. E isso faz com que você não adoeça. Tá? Você tá com uma tensão aqui que eu tô sentindo, com dor de cabeça aqui, tá pressionando aqui, tá pressionando aqui, tá aqui, tá impressionante. Então, você vai respirar e você vai limpar isso tudo, porque eu sinto tudo, gente, não tem como. Não sei se a Valquíria tá sentindo também. Então, você vai fazer uma inspiração e vai soltar. Yin, Yang. Entendeu? Você vai respirar o quê? Você vai respirar uma energia de luz, de calma, de paz, e vai expirar, você vai deixar esse ar trabalhar dentro de você e ele vai sair preto, que nem fumaça de fábrica de papelão. Você vai tirar de você. Por quê? Você vai jogar para que a natureza transmute isso. É como se eu vou respirar, é oxigênio puro. Sabe quando tem aquelas árvores, elas fazem o processo da fotossíntese, então você inspira aquilo, cheira até mato, e você solta as suas impurezas, que é para você acalmar. Estou fazendo esse exercício, que às vezes é a ansiedade, o medo de aparecer no vídeo, tem muita gente, então, como é a sua primeira vez aqui, para você se acalmar. Porque eu preciso que você se acalme para que eu consiga controlar a minha intuição, senão eu vou ficar sentindo o que você está sentindo, e aí eu não consigo deslanchar meu pensamento. Isso. E todo mundo vai fazer isso e vai jogar luz para você. Então, todo mundo que já tem esse trabalho aqui comigo, que já consegue fazer com que você acalme só o seu chakra cardíaco. Isso, você já está se acalmando. Olha que maravilha receber energia de todo mundo. Isso é muito bom. Pode falar, Val. Ela tem que pensar que a gente está como se estivesse todas de mão dada. Exato. E uma apoiando a outra, sabe? Imagina nós todas, uma apoiando a outra. Porque ela tá dando muito tiro, muito murro em ponto de faca, porque as pessoas estão trazendo, não estão ouvindo ela, estão trazendo tudo isso, então é uma forma dela se defender. Mas aqui a gente vai tirar a armadura, colocar a espada na bainha, tá? E a gente vai
se sentir descalça. Todo mundo é igual. Você acha que eu não estudei tudo isso? Eu tenho todos esses livros, Complexo da Cinderela, Síndrome da Boazinha, eu tenho tudo, estudei tudo. O Medo, tem um outro esqueci o nome aqui, um livro muito bom, mas é que são livros complexos de psicologia, então não dá para eu ficar colocando para todo mundo ler. Eu vou socar na Bia, a Bia vai ler. Vai fazer 2 horas de leitura por dia, é um dos exercícios que eu vou falar aqui, mas isso é para ela, que ela está na idade de fazer isso. Ela é novinha, ela tem que aprender, ela está subindo, começando a subir a montanha dela. Então, ela vai ter muita lição de cada faculdade e não tem desculpa. Desculpa comigo não cola, não. Entendeu? Eu sou a mãe mandona, a grande mãe devoradora que cria autoridade, que regra é regra. Isso minhas filhas falam, regra é regra. Cris, você falou da Cinderela, e quando eu era criança, a Cinderela era minha princesa favorita, e até Então, hoje. e é um livro de psicologia. Depois eu te dou o nome, você pode tratar, não vai nem ler PDF, vai comprar o livro. Porque você compra o livro, você vai escrevendo, você vai fazendo anotações, você entra na autora, você pede licença, você põe a sua mão assim, como põe o seu baralho, uma carta, tira, coloca ali, e pede licença para a autora, para entrar no inconsciente dela, entrar na egrégora dela, para que você leia nas entrelinhas. Então, você não vai só ler o livro, então você vai fazer uma leitura, vai ler o livro e você vai ler nas entrelinhas, o que ela quis dizer inconscientemente, que qualquer pessoa que leia não vai entender nunca. Então, isso é um processo, isso é sagrado, eu estou honrando o seu trabalho. É assim que eu faço, é assim que eu fiz com Bert Hellinger, eu me pus no chão, de braços abertos, totalmente deitada no chão, e pedi autorização para entender o que ele queria transmitir nas entrelinhas. Isso é um processo alquímico, isso é o que os grandes alquimistas faziam, isso é que é feito aqui, a gente honra, primeiro a gente honra e agradece. E entra, e pede permissão para entrar, isso é na vida diária, você bate na porta. Até se você trabalha no hospital, o banheiro está vazio, a porta está fechada, você bate na porta e pede licença, estou entrando. E é do coletivo, é para todos. Então, isso está incutido na vida diária, na filosofia de vida do oriental. Por isso que a gente está tendo muita coisa, muita crítica, porque é um respeito pelo outro e pelo que é de uso comunitário. Então, isso tudo a gente começa... Então, o livro, ele é público, ele é de uso comunitário. As pessoas compram, mas se você tem esse olhar, não importa se está vivo, se está morto, não interessa, é um respeito. Então, quando você respeita o trabalho do outro, você consegue ter o melhor resultado. Isso para tudo. Então, é dessa forma, mas aqui vamos fugir do assunto, e eu sempre saio, isso é intuição para fugir, porque agora a Luana se acalmou, eu sempre entro com algum outro assunto, para que a gente saia um pouco daquela tensão, tipo, tá todo mundo olhando para mim, não, então vamos trabalhar outra coisa, e é isso. É esse o trabalho, e é um trabalho verdadeiro, então a gente tem que trazer aqui o que a gente tem de verdade. Então, como a gente vai trabalhar solta, a gente não vai ver borboleta, tá? Que nem a Ju falou, ela vai ver a Kryptonita hoje. Então, vocês estão preparadas? Então, é isso, por isso que eu falei, a gente vai fazer esse trabalho para que a gente traga dentro da gente essas existências. Então, eu dei uma pincelada, eu anotei algumas coisas, porque eu li esse livro do Pressfield, eu já li essa aula da professora, é nova agora. Eu vi um vídeo dela de 9 anos atrás, tá? E eu escuto ela há mais ou menos esse tempo. E eu trabalhei muitas existências em mim. Esse livro do Pressfield eu tenho, imprimi ele já 2 vezes, porque teve um que eu imprimi, depois que eu joguei fora, li de novo, então acho que eu já li umas 4 vezes. E é aquela coisa de você entender que você tem que honrar e deixar o espaço limpo para a musa, para a sua musa.
Não importa se é mulher ou homem, que nem ele fala, eu deixo ele, a partir do momento que ele conseguiu entender que ele tinha que limpar a entrada do hall da casa, ele deixava o tapete tudo bonito, preparado para que a musa dele viesse, para que essa inspiração, esse inconsciente viesse. Então a resistência aqui é essa força invisível que sabota o quê? A musa. A resistência é aquilo que sabota, é a autossabotagem do quê? Da nossa criatividade e ação e crescimento, que é o caminho para o Yang, que foi dito no nosso último encontro, que foi falado através da Andrea, que é a gente começar a iniciar esse caminho para o Yang. Então eu vou falar muito disso aqui com vocês e vou estar fazendo vídeos, eu já tenho os roteiros, é que eu não consegui tempo para gravar ainda. Como eu voltei para o trabalho, e eu fico muito cansada, e aí não dá, eu tenho que descansar, porque senão eu não tenho, como se diz, é um gasto energético muito grande. E tudo isso que a gente está fazendo aqui, eu tenho um gasto energético muito grande. Então, como eu reponho minha energia vital? Dormindo, descansando. Então, tirei algumas coisas para que eu consiga conciliar e ter força com o meu pensamento, com o meu corpo, que é toda uma coisa só. E as sombras? As sombras é o yin, é o que Yang coloca. Então, são as partes, o quê? Que a gente reprime, são nossas partes reprimidas. Então, são esses medos, essas inseguranças, os desejos ocultos, tá? Os segredos. Então, tudo isso a gente vai trabalhar. Então, é como se a gente tivesse que entender que a gente está num lugar seguro, mesmo sendo um lugar aberto com muitas pessoas, porque essa força de conseguir olhar para isso e conseguir falar, e isso estar sendo falado para outras pessoas, e vai ser falado para muita, é um legado que a gente vai deixar, vai ter um vídeo registrado, então um legado para daqui 100 anos, tá? Então, é como se eu não pertenço a lugar nenhum, não, vocês pertencem a um lugar agora que é dessa formação, desse triângulo. A gente está fazendo um trabalho agora, um trabalho que vai reverberar daqui 5 anos e um trabalho que vai ser a base daqui 100 anos. É um legado. Eu não estou fazendo isso para mim materialmente viva, que eu estou fazendo isso para que isso fique registrado para as pessoas que vão vir depois. Então, com esse sentimento de ancestralidade sagrado, de deixar, mesmo depois que eu não estiver mais viva aqui, isso é uma coisa que eu estou falando pro universo. Tá? Então, isso é uma lição. E isso é uma lição que a gente traz do Oriente. Então, é assim, é como se a gente tivesse que olhar para nós mesmas e perguntar o que eu estou protegendo de mim mesmo. Tá? Qual é o medo que isso representa em mim? Tá? Então, olhar, falar, qual é essa resistência que mais me paralisa hoje? E como que ela se manifesta? Que nem muitas de vocês já falaram, como assim, uma procrastinação, autossabotagem, medos de críticas, a gente tem tudo isso, e isso é muito ligado à evolução e o caminho feminino. Porque a gente foi criada, que é a primeira frase que a gente vê quando a gente fala para um bebê, Valquíria, você está com a sua netinha lá. Que menina linda, que menina boazinha, ela não chora. Como ela é boazinha, ela vai ser ótima, uma filha. Olha lá, você já jogou algo, você já jogou a sua expectativa num bebê que está ouvindo inconscientemente e que, se ela quiser ser revolucionária, ser a doida da pá virada, ela já vai sentir culpa, então ela já vai se reprimir, porque ela tem que ser boazinha, porque papai e mamãe falou, vovó falou, titia falou, todo mundo falou que ela tem que ser boazinha. Aí ela vai agir por onde? Nas sombras, ela vai agir na surdina ela vai fazer tudo que não deve, e na frente todo mundo vai ser boazinha.
Mas estão vendo como surgem as crenças? Aí o bebê que chora. Não, esse menino não dá trabalho, esse menino só esperneia, esse menino é o cão. Não é assim? Né, Adriana, que você falava dos seus meninos? Que eles eram o cão, chupando manga? Ai, ai. Gente, eu tinha, meus irmãos, eles tinham eu fui a primeira mulher, tive 4, então, um crescia um pouco mais, já começava o outro. Aí esse que cresceu, o outro começava a chorar, mas esse aqui estava menor agora, esse aqui já estava maiorzinho, vocês não têm noção, eles pegavam os meus batons, eles abriam o batom inteiro e atarrachava assim na tampa. Aí a hora que eu ia usar, estava esmagado. Aí eles brigavam, era luta de sangue, vinha um assim com sangue, eles entendeu? Era guerra, Então, vocês conviver, crescer no meio só de homem também é uma loucura, tá? Então a gente se vê numa guerra. Eu lembro que minha mãe ficava louca, não sabia quem começou a briga, quem estava bem, ela falava, apanha todo mundo. Não aparece o santo, não aparece, né, o dono do como que se diz? Não é do pecado, como é que eles falavam? Quem fez o milagre aqui, então vai todo mundo apanhar junto. Então eu tinha que ficar desviando assim, do chinelo, tampa de panela, era coisa que voava, porque era um negócio, juntava com os primos, então, aí juntava 4 de casa com mais 3 de lá, você imagina, era um exército. Então a gente tem isso, de dentro do meio que a gente está, a gente já começar a criar defesas, e todo aquele julgamento que tinham da gente, e falei, mas eu não quero isso, mas como que eu vou fazer? Então, nós vivemos uma geração que tentou muito sair, fugir, achar uma forma de escape. Né, Adriana? Que nem a Adriana me contou muito. Então, ela conviveu dentro da família, ela falou, o que que eu vou fazer? Como que eu vou sair daqui? Vou casar. É a forma de eu fugir daqui. É a forma de eu sair disso tudo. E agora a gente vai ter que... Ela está lá constelando, porque ela tem que colocar os pingos nos is. Assumir o quê? Que ela foi a dominadora, que ela foi a controladora. Eu sempre fui a vítima. Não, eu sou a vítima, esse relacionamento deu certo, por causa disso, daquilo. Aí quando você vai olhar lá no fundo, você fala, não, eu tive que ser a boazinha, a bonitinha, e eu falo, não, eu quero estudar, eu quero ter uma família, porque eu quero fugir daqui, aí eu vou, aí eu engano as pessoas aqui, engano quem está vindo aqui, vou para lá, construo minha vida, e aí depois, tudo tem uma consequência, tem a responsabilidade, só que a gente não consegue entender, porque aí já veio muitas dores, muitas histórias, muitos acontecimentos, aí a gente chega no ponto que a gente tem que falar, e agora? Aí é difícil? Não, eu sou a vítima. Aí quando você vai olhar e fala, não, eu não sou a vítima, eu sou a vilã. Isso é ruim? Não, é um alívio, gente. Você entende que você lutou contra você mesmo uma vida inteira. Porque você criou uma própria história. Eu fiz isso também. A gente cria uma própria história, que a gente acredita nessa história, passa décadas acreditando, então para desmontar isso, essa muralha que a gente cria é muito difícil. E é mais fácil culpar os outros, culpar vizinho, culpar o governo, culpar a doença, culpar a mãe, culpar o pai, culpar sei lá o quê. Eu já tive cliente aqui que já culpou até os gatos da rua, coitados dos gatos da rua, que não tem nada a ver com o pato. Sabe, de uma confusão no serviço dentro do ambiente de trabalho, onde ela dirigia pessoas, onde ela controlava a liderança de pessoas, e a culpa era dos gatos. Então, gente, aí a gente vê o extremo que a gente chega, a gente não tem mais opções, que a gente vai trabalhando na terapia. Aí chega uma hora que você chega nesse, porque você não quer sair desse lugar, você não quer desfazer essa armadura. Porque se você desfazer essa armadura, você tem que mostrar quem você é para você mesma. E para os outros você não quer. E então as pessoas que estão dormindo, que não querem acordar, nesse despertar de consciência.
Mas para você chegar nisso tudo, você tem que ruir o barulho e desaba tudo que você acreditou uma vida inteira. Então, desaba todas as pessoas que você se inspirou, tudo aquilo que você acreditou, essa busca desenfreada pelo material, por dinheiro, por isso. Isso vai vir depois, quando você tiver essa consciência alinhada. É um plano, que é o que eu falei, aquele plano da pirâmide. Nós temos as bases e lá em cima o legado para daqui a 100 anos. E isso é o que a China faz. Isso é o que está acontecendo. Isso é o plano de 100 anos. Eu vou explicar isso tudo depois num vídeo detalhado. Mas é trabalho, foco, determinação e disciplina. Então, para você vencer a procrastinação, você tem que ter disciplina. Você tem que mudar seus hábitos e criar uma rotina nova. E o horário para você. Então, você tem que ter meia hora de leitura diária, você tem que ter pelo menos 15 minutos para escrever, você tem que ter 1 hora para você não fazer nada. Então, é difícil quando tá todo mundo em casa, é difícil. Então, você vai ter que fazer isso na hora que não tá todo mundo em casa. Então, é colocar esse tempo, colocar limites, falar não, e conviver com pessoas que estão na mesma sintonia. É difícil, é difícil. Eu não posso. Não, mas fica no telefone, fala com um, fala com o outro, manda mensagem, manda... Não, para de falar. Quem está incomodando, tira os ruídos que assiste, tira essas rolagens de rede social, tira essas coisas, bloqueia pessoas, tira. Sai de grupos, as pessoas têm tanta dificuldade de sair de grupo, eu tenho uma facilidade, ponho, tiro, saio. Acabou um curso, que eu estou num grupo, que é para os links do curso, para o material de apoio, tudo. Acabei o curso, para que eu vou ficar ali? Eu saio. E tem gente que permanece em grupos, está ali, já há mais de 5 anos e não... Então, para que isso é energia? Toda a sua energia vaza para onde você está. Há um desgaste. Mas eu não trabalho com isso, não é mimimi, não, é disciplina. Disciplina para quem? Para mim, para minha própria energia. Se está tendo vazão, está tendo pessoas que não estão correspondendo, não tá acontecendo, não é por mérito da pessoa, por raiva de fulana, não é fofoca, não é isso. É simplesmente o meu foco e a minha disciplina. E se eu não respeitar o meu ritmo, eu desabo. E se eu não respeitar, quem vai me respeitar? Esse é o meu eu, é a minha essência. Eu lembro que lá atrás falava ser 880. Não, eu sempre fui 880, as duas polaridades, agora eu juntei. Então, quando a gente junta, para a gente permanecer no meio e não voltar para nenhuma polaridade, a gente tem que ter esse limite nosso. Esse limite tem que ser colocado. Então, tem que ter pessoas e a gente delegar, porque a gente fala assim, não, o que você faz, por exemplo, dentro de casa, o que você faz não é perfeito. Então, eu faço melhor. Eu sempre fui assim, faço mais rápido, faço tudo, faço melhor. Só que aí a gente desaba. Então, a gente tem que começar a soltar, delegar. Sabe? Então, é começar a deixar as coisas. Aí não dá para limpar, não vou limpar. Sabe? Não tem como eu passar aspirador 3 vezes por dia se eu estou sempre ocupada porque tem gato em casa. Então, por que eu trouxe gato? Não, o gato tá aí, o pelo tá aí. Quem tem alergia do gato, que fique passando aquele adesivo lá para tirar os pelos do gato. Não tem como. Então, a gente tem que deixar as crianças serem mais independentes. Aqui tem as coisas lá, elas se viram. Minha filha de 12 anos já faz as coisinhas dela, mas é que hoje é diferente. Né? Antigamente, no nosso tempo, a gente ajudava a mãe a cozinhar, a gente aprendeu muito. Hoje, essas crianças já são dessa era nova que vai entrar. Nós somos os imigrantes, então a gente pegou aquele tempo, entrou nesse meio tempo, e a gente sofre mais com isso, porque a gente pegou um fim de uma era e estamos no começo. As crianças já nasceram já no começo, elas já vão fazer parte dessa era nova. Então elas já são diferentes, mas elas têm que ser independentes. Elas têm que ser criadas com essa independência para que elas ajam e tenham essa movimentação de trabalhar tudo isso. Então, a resistência à sombra, elas são cúmplices juntas, tá? Elas se unem, é uma parceria.
tá? Que cria o quê? A parceria do mal, a gente podia falar. É um círculo vicioso. Então, é como se, como que eu posso falar? A sombra, ela vai guardar medos seus, medos não resolvidos, que nem medo de ser julgado, e não é que a gente fala dentro da psicologia que, eu tenho medo de voar de avião, tenho medo de nadar. São medos. A Valquíria passou por isso, ela falou que tinha medo de voar sozinha, de viajar, já viajou o mundo com o marido, com família, mas sozinha aí ela foi vencer o medo dela. O que que ela fez? Ela foi vencer o medo dela, ela acionou o medo do marido. Ponto. Por quê? Porque ela acostumou ele mal. Porque ela sempre fez tudo. Então, o homem quase teve o troço, foi parar no hospital, quase morreu. Por quê? Porque ela ela foi vencer o medo dela. Então, ela vencendo o medo dela, ele viu, não, peraí. Então, tudo está mudando. Então, tudo que eu vivi, que ela construiu, a mulher manda na casa, a mulher faz tudo. Então, tudo que ela fez, ela mudou. Ponto. Mexeu. Tá? Então, isso reflete. É a resistência, o que que ela faz? Ela usa esse medo seu para te paralisar, para te bloquear, para criar um muro para você se cristalizar e não sair do lugar. Então, a resistência é o nosso maior inimigo, que é o que a professora explica nesse vídeo. Tá? Por isso que ela faz uma forma, ela interpreta, porque ela está trazendo, ela é conectada com o Pressfield, porque ela já fez entrevistas com ele ano passado, que eu assisti ano retrasado, ela se emocionou. A primeira entrevista que ela foi, ela até gaguejava. Você vê essa mulher que é filósofa, que fala com aquela naturalidade, quando ela foi entrevistar esse autor, ela gaguejou. Você via que ela se tremia. Então, você vê que a gente é vulnerável. E ela venceu a vulnerabilidade dela de estar presente de uma figura que representa muito para ela. E você viu que aquilo que essa pessoa representa veio à tona. E inconsciente, porque ela é uma pessoa totalmente centrada. Ela mostrou a vulnerabilidade dela ali. Mas a vontade dela era tanta de falar, de fazer. Depois ela fez até outras entrevistas com ele. E ele conta no livro dele a história dele. E a história dele foi de lascar também, né? Ele se lascou bastante até ele chegar nesse conceito, nesse livro. Então, aqui a gente está falando de fugir do quê? Da ação yang. Mas não uma ação excessiva, uma ação ruim, é dessa ação, sair da inércia. E nós enterramos a sombra mais fundo. A gente, quanto mais enterra a nossa sombra, quanto mais, que nem eu sempre falo, que a gente coloca lá dentro daquele baú, tranca 7 chaves e bota um guardião ali, que são os nossos segredos, são as nossas burradas, são as nossas cagadinhas, entendeu? São as coisas que a gente não quer que ninguém veja, que faz parte da nossa essência. Então, a gente tranca ali e a gente fica alimentando esse ciclo. Então, a gente não sai do ciclo, a gente alimenta, que nem eu falei, às vezes é uma lagartinha, a gente alimenta esse monstro que vira um dragão que cospe fogo em todo mundo. Então, aí vem essa resistência e fala, que nem a Simone colocou aqui, você não tem talento. Porque você tem medo de ser visto. Então, ela pega esse medo de ser visto, né, como um ponto fraco seu, e a resistência vem e fala, não, você não tem talento para isso. Não, esse programa alimentar que você fez aí não vai ir para frente. Mas não é que é o povo, não é a crítica. É você mesma que está fazendo isso. Eu venci muito isso. Então, eu tive um período que essa estagnação, ela fez parte porque eu tinha que estudar mais, tinha que ler mais, tinha que estudar mais, eu tinha que me dedicar mais. E quando chegou a hora, então é difícil a gente começar a falar, Agora eu estou conseguindo falar mais. Aqui com vocês, com gente, eu falo 2, 3 horas. Eu tenho conteúdo para falar e eu desenrolo, eu vou com a intuição, mas quando eu estou gravando um vídeo para eu colocar lá, que só está eu e olhando para minha própria cara, por que eu não estou olhando para mim, eu olho para vocês? Eu sinto essa conexão, isso é o sentir, o perceber, tá? Então, a Luana ainda está tensa,
Eu só estou falando aqui para mostrar esse exemplo, porque está tinindo aqui agora. Mas eu tenho essa conexão, então eu olho, eu tenho esse feedback de você. Se alguém está fazendo cara feia, se está fazendo careta, se está rindo, se está sorrindo, eu percebo o que a pessoa está sentindo, o que ela quer falar, sabe? Se ela quer me xingar, eu sinto. Então, eu percebo essas coisas. E aí, o que acontece? Eu tenho essa conexão. Agora, quando eu falo comigo mesma ali, eu vou perceber o que eu estou falando. Eu já sei o que eu estou falando. Vocês estão vendo como é diferente? Então, isso é uma barreira. E é o que a minha resistência traz. Que eu estou lutando contra isso. Então, é colocar do jeito que saiu, com o erro, se eu engasguei, se eu tossi. E porque senão, se a gente for, por isso que eu joguei o primeiro encontro da gente, teve a microfonia, os ecos, essas coisas todas, mas eu falei, deixa se alguém fala. Mas vamos colocar. Não tem como exigir uma perfeição. Eu não estou falando de perfeição de boniteza, de cenário, disso, daquilo. Não, ali ficou meio ruim mesmo para a gente conseguir entender, ouvir. Mas vamos colocar. Então, isso eu venci uma resistência. Uma resistência que eu estou falando minha. Então, quando a gente ignora as nossas sombras e cede para a resistência, o que a gente acontece? O que em primeiro lugar acontece? A gente fica doente, a gente adoece. Tá? Porque essas emoções não processadas, elas vêm como? Tá lá trancado, você trancou o baú. E aquilo precisa sair dali. Isso, a gente é um corpo ligado a um espírito, com uma mente pensante. Então, o que acontece? Sintomas físicos. E depressão, ansiedade, tudo isso que tem um monte de nome bonito que inventaram agora, por quê? Várias doenças e vários nomes, para vender vários remédios, gente. Essa é a lógica. Tá? Se você pegar o livro 3, né, como que se diz? Da obra completa de Jung, que é sobre psiquiatria, você vai ver. Dentro da esquizofrenia, só que é um livro muito difícil. Dentro da esquizofrenia tá lá. E fala disso, da esquizofrenia. Tem todas essas doenças, porque eu risquei, botei até nome de gente ali que eu conheço. Fui botando nome, lendo o livro para eu entender. Esse exemplo é fulano. Então, tá trancado no hospício? Não. Tá tomando remedinho. Então, você começa a identificar. Então, você vê como que é o mundo hoje. Então, ele coloca vários nomes, né? E vamos colocar e vira modismo. Aí vira modismo e vende mais remédio. O que mais que a gente ignora? Essas máscaras, que a gente vive de máscara, essa máscara social, a máscara da mãe, a máscara da boa mãe, aquela mãe que não consegue, que não pode ficar doente, que não pode ficar gripada, que não pode deitar, que tem que cuidar de tudo. Então a gente cria essa persona, que é um outro conceito de nós mesmos, e a gente vive tanto aquilo que a gente acaba acreditando naquilo, que a gente é aquilo, e a gente esquece de como a gente é de verdade, tá? Então, o que é isso? É a gente dar vida a algo que é falso, né? Que é algo que a gente cria, não é que a gente é falsa, mentirosa, não é isso. A gente cria aquilo para sobreviver. E dentro disso, só que isso está vazio. Então, uma hora, a nossa própria história, o nosso próprio mito vai cobrar isso da gente. E a gente perde a autenticidade, que é a essência, a gente acaba se esquecendo, tá? Então, é como se essa ação que vem de dentro, esse caos que vem, é para a gente confrontar. É a nossa essência, aquela criança interior que todo mundo gosta de falar também, que está pequenininha ali e que está falando, eu vou riscar o fósforo na dinamite aqui. Eu estou para riscar o fósforo. Porque você está com aquele monstro, aquele gigante que enfrenta o mundo, né? Mas que não tem uma ação com a essência. Não é o yang da sua essência, a energia yang da essência, é a ação. Então, é como se a gente tivesse que integrar tudo isso. E como que a gente integra? A gente abraça essa resistência como um sinal, como se fosse a campainha, a sineta, o alarme. Então, ela está o quê? Esse sinal, o que diz? É como se tivesse um mapa, ela está apontando onde está. Onde está o quê? Seu maior potencial. Entendeu? Então, se você sente resistência, você está no caminho certo.
Porque aí vem a culpa disso, a culpa daquilo, a gente carrega muita culpa. Culpa de que eu faço certo, culpa de que eu faço errado, então eu vou fazer o quê? Entendeu? Eu vou aos extremos, é que eu tô falando, mas se eu tenho culpa porque eu fiz, se eu tenho culpa porque eu não fiz. E isso eu trabalho muito, dia a dia, o dia todo, o tempo todo comigo aqui. Porque aqui eu bato de frente com essa filosofia de vida e eu tenho essa bomba relógio sendo ocidental dentro de mim. Então são 23 anos e a gente já explodiu, já aconteceu muita coisa aqui. E agora a gente consegue não explodir mais. Eu aprendi, eu me inseri nisso para aprender. Por quê? Porque isso está na minha ancestralidade, está no meu sangue. Que vim resgatar o que estava escondido, guardado, que eu nem sabia como que era lá atrás. Eu só tinha esse exterior, essa ação que a gente aprende na cultura, na escola, onde a gente convive. Então, é dialogar também com a sombra, tá? Então, por isso que é importante você identificar. Porque aí você pode dialogar. Na sua meditação, você não vai tirar ela, você vai deixar ela vir na sua imagem. E você vai perguntar, o que eu preciso ver? O que você quer me mostrar? Isso é muito importante. Então, a arte como um espelho é como você pegar, escrever, pintar, dançar, cantar. São formas de você materializar, trazer a consciência. Você pôs no papel, ela não volta para o baú. A sombra, tá? Então, é como está no livro do Précio e no vídeo da professora, que ele sugere muito isso, desse trabalho criativo como um sacerdócio, tá? É um sacerdócio. Então, tem que ter disciplina ritualística. É como se todo mundo que reza 6 horas para Ave Maria. Então, você vai todo dia 6 horas escrever algumas coisas. Quem te irritou hoje? O nome do fulano, da fulana, faz o desenho do fulano, você traz para o papel. Todo santo dia. Isso é mindfulness, isso é o Zen, é o Zazen, que a inteligência emocional colocou esse termo americano de inteligência emocional, pegou o mindfulness e colocou o termo de mindfulness, mas é uma consciência milenar ancestral. Então, é você colocar, dar nome ao que você tem, não o nome aos bois dos outros, que é apontar o dedo e julgar. Você vai colocar aquilo com disciplina. Você não tem o costume de escovar o dente todo dia, porque sua mãe ensinou que você tinha que escovar o dente, você não pode sair com aquele bafo de onça na rua. Porque aí depois aquilo se torna automático, foi isso que eu fiz comigo. Eu fiz isso lá atrás, já tem uns 3 anos, então agora já vem, a intuição vem, já é um trabalho que vem, eu sei que eu tenho que ler, tem hora que eu sinto falta. Então eu pego do lado, na minha cabeceira, tem sempre 2, 3 livros. Mesmo agora que eu falei esse tempo que eu tô mais o yang, então o yin, a leitura é yin, é energia para dentro. Essa ação de escrever, de fazer um desenho. Você sonhou, você vai lá de manhã, faz desenhos, o sonho, mais ou menos, as imagens que você viu. É rápido. Exercício não é só exercício de ginástica, de ficar forte, de estar malhando o corpo. A gente está falando aqui de movimentar articulações, de se movimentar. Sabe aqueles alongamentos, alongar pescoço, alongar ombro, fazer o tornozelo, alongar. Olha, eu já fiz hoje, eu fiz o Qigong, eu fiz 15 minutos e olha, eu fiz só esse movimento aqui, já fez o barulho de estralo. E eu faço todos os dias antes de trabalhar, esse movimento das pernas, porque para correr energia no nosso corpo, você não pode estar com as articulações com creque-creque. Simples. Todo mundo, por isso que fala. A Val trouxe, nossa, eu vi imagens, mas não consegui me comunicar, não sei o que lá, quando eu vi lá atrás com outro profissional. Gente, o profissional que mexe com energia, ele não pode ter nada travando. Aí quem acorda todo dia e faz esse exercício? Pelo menos 3 vezes por semana. Ninguém. Faz uma vez que está na moda. Yoga virou moda de Instagram. Ai, é legal, bonito tirar foto de leg fazendo yoga. Você faz a yoga todo dia? 10, 15 minutos, 20 minutos? Não tem disciplina. Então, quem não tem disciplina,
Joga fora. Por isso que a gente é obrigado a estudar. Tantos anos, tanto tempo, aquela carga horária. Disciplina. Então, a gente tem que movimentar isso para sair da procrastinação e para vencer a resistência, tem que ter disciplina. Foi que eu coloquei lá os vídeos no grupo do Shaolin, falei, façam 10 minutos. Ele tem vídeo de 5 minutos, que ele faz os cortes e coloca. E tem respiração. In, ele faz, né? In, out, que ele fala em inglês, que é o yang. Então, in, você puxa a energia. Simples. Aí o out, o yang. Movimento devagar, para no ventre, porque é onde sai a energia vital. É no umbigo. Você está trabalhando, você está meditando seus pés, você está agradecendo seus pés e criando raízes com a terra. Você está entrando em contato com a terra. Você está fazendo isso. Dentro do movimento que é leve, que nem os movimentos do Tai Chi. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu não consigo fazer aquele movimento, aquele negócio de yoga, se contorce toda, não dá. Nós estamos falando de movimentos, de respiração, de concentração, de que você se vira. Vamos fazer o movimento com a Luana agora. Então, vocês vão fazer isso, inspira, solta. 3 vezes. Pode ficar todo mundo de olho aberto, só fechar o olho. Aqui, ó. Você pega aqui, entre o dedão. Movimenta aqui. Movimenta aqui. Aqui. Ó os crack. Ó o pulso. Agora, você vai pegar aqui, esse ponto do osso aqui. Como é que chama esse osso, Valquita? Eu acho que é isso. Que liga o coração aqui, ó. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão ativar a energia nesse meridiano aqui. Aí você vai no outro lado aqui, ó. É o buraco que tem aqui, ó. Você tá fazendo o quê? Teu sangue circular. Isso é medicina, é da parte dos meridianos, dos chakras da tradicional chinesa. Então, você está fazendo isso. Você está fazendo aqui, ó. Que eles fazem tom, tom, tom. Aqui. Então, você está movimentando isso aqui. É como se você estivesse fazendo uma massagem para que o teu sangue circule. E o sangue parte daqui, do umbigo. No umbigo, é aqui, eu não vou ficar de pé. Você pega seus dedos assim, sua mão, uma mão aqui, e faz esse movimento circular. E você fala para a energia, para o teu sangue circular para todo o seu corpo. Isso quando você estiver meditando. Ou antes de fazer algum trabalho. É simples. Você só faz esse movimento circular em volta do teu umbigo, porque o ponto está 4 dedos abaixo. Então, você faz esse movimento, você está fazendo a sua energia circular. Isso é para fazer de manhã, gente. Então, isso aqui não vai fazer, você não precisa ter corpo atlético. Então, são movimentos para você acordar seu corpo. Acordei de manhã. Ativa o sangue. O sangue precisa circular no corpo todo, para você andar na rua, para você andar, para você trabalhar. O sangue tem que estar na mente, tem que estar em tudo. Então, isso é uma forma de você estar criando um sacerdócio, uma ritualística, que não é ritual que nem o povo pensa, mas é uma ritualística de quê? De você alterar hábitos. Você vai acordar 10 minutos mais cedo, não dá tempo? Então acorda 10 minutos mais cedo e faz antes de acordar todo mundo, acordar as crianças, acordar não sei o que, você faz 10 minutos. E dentro desse processo você medita junto. Então aqui a gente vai travar uma batalha. Por isso eles falam muito de guerra, essa batalha interna contra a resistência e a sombra. Tá? E essa batalha, ela não é que você é mal ou que é um fracasso, para não trazer culpa. Eu trabalhei bastante com a Bia isso essa semana. É um rito de passagem. Nós estamos num rito de passagem. Está saindo da parte da juventude para entrar na parte madura adulta. Então, é um rito de passagem. Vai ser exigido mais dela, porque ela tem que aprender. E ela vai aprender com erros, não é com acertos. Com acerto a gente esquece. É com erro, o erro que marca, que traz trauma, que traz dor, que traz... Aí você fala assim,
Então, eu não quero errar mais, então, porque eu aprendi. Aprendi, não vou errar mais. E a gente está num outro já. Como eu, como a Val, como a Jumãe, a gente já está num processo que a gente já tem que falar, que nem eu estava falando com meu tio, eu falei, eu estou na descida da montanha, que ele me deu os parabéns, aí ele falou assim, não pode ser o sentido oposto, às vezes você só desceu, agora você vai subir. Falei, obrigada pelo seu insight. Então, é dessa forma. E a mulher madura que tá batendo o atrito dela com essa coisa, que é a nossa vida, é trabalho e casa, e mãe, ser mãe. Mas para eu ser mãe, se eu tenho eu não aceito, me interessa a mãe que minha mãe foi, mas ela teve as razões dela, a história dela e a dor dela. Se eu carregar a dor dela, eu nunca vou chegar na minha dor. Porque a dor dela é maior, porque a mãe é maior, é hierarquia, território. Ela veio primeiro. Respeito, ancestralidade. Aí você, para respeitar, que é o que eles ensinam aqui, a mãe é tudo. Não importa. Ela tem o cargo de mãe. É um cargo de hierarquia alta, como se fosse uma rainha. Então, ela tem, atrás dela tem a mãe dela, tem a mãe da mãe. Então, os idosos aqui, eles não deixam a gente ajude. Por exemplo, na rua, passar à frente a fila no mercado. Se você dá a sua vez, porque eles não gostam. Você está dizendo que ele é incapaz de ficar na fila. Vocês estão vendo a diferença como é que é? Você quase apanha. E quando eu ajudo uma pessoa que não precisa, eu não estou com esse sentimento de dever só com essa pessoa que eu ajudei. Eu estou devendo a ela e toda a ancestralidade que está atrás dela. Esse é o conceito. Vocês estão entendendo agora? Então, quer dizer, essa coisa de querer agradar, de ajudar tudo, então você está em dívida com tanta gente, se você for por somar, não tem nem calculador que some isso. Então, quando a gente começa a trabalhar essa filosofia, que não como eu sou culpada, porque não estou ajudando, que eu não estou fazendo. Então, você tira a culpa, você elimina a culpa e você começa a atravessar um outro caminho, tá? Então, por isso que eu falei de trazer o material, a gente já vai entrar na atividade da imaginação, mas eu só vou falar um pouco disso, que é essa força, né? Yang pervertida, que é essa energia de ação, que seria essa resistência, esse excesso. Então, essa energia de ação que, em vez de fluir, ela vira o quê? Uma autoagressão a nós mesmas. É um excesso de controle, rigidez, autocrítica. E quando essa energia Yang está desequilibrada, ela ela traz essa nossa luta interna. Então, essa criancinha, ela começa a falar, vou riscar o fósforo da dinamite. Então, a gente precisa cada vez mais o quê? Essa mulher que busca o exterior, que buscou o profissional. Vamos falar a Jumãe. Buscou isso tudo, buscou. O que você precisa sempre mais? Produzir sempre mais no seu trabalho. Não estou vendo a imagem dela. Eu preciso sempre trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais. Para sempre provar que aí eu venci, consegui esse cargo que eu queria, não sei o que lá. Aí você fala assim, e agora? O que eu vou fazer agora? Vou lutar contra quem? Quem que eu vou culpar? Quem que eu vou fazer? Eu consegui. Eu consegui o que eu queria. Então eu vou ter que arrumar outra coisa para eu continuar essa luta incessante. Então é quando você precisa gritar e dizer basta. Então, a sombra vem aí. Essa sombra que vai te confrontar você com essa resistência, que é o yin, que é o que vem de dentro. E é tudo que foi rejeitado, reprimido. Então, em cada conquista que você faz, você vai acionar a vulnerabilidade em outro ponto. Que nem a vulnerabilidade refletiu, que nem eu falei no caso da Valquíria no marido, mas tem muito a ver, é um espelhamento, uma projeção. Então, é como se ela projetasse nele a reação da sombra dela. É complicado, por isso que a gente vai por partes. Então, e negar essa sombra, negar essa energia yin, é como você negar
que você não quer enxergar isso, então isso vai vir como essa bomba que eu falo, que são sintomas, que são doenças, e ela vai se manifestar dessa forma em você ou na forma de projeção que eu falei da avó. Então era a projeção de culpa. Eu vou fazer isso, aí se acontecesse alguma coisa mais grave, o que seria dessa mulher hoje? Aí eu fui lá fazer algo que eu queria muito, eu venci um medo meu e um familiar meu morreu. E aí? A culpa é minha. Então você projetou algo no outro que era para te parar. Então o que eu fui fazer? Eu fui dar um passo além da minha perna sozinha. E aí eu projetei algo que derrubou, que é tipo assim, não, vamos dar um tempo. Vocês estão vendo como é que é? Eu estou usando o exemplo da Val porque ela me permite, eu sei que ela me permite colocar isso como exemplo prático. Então, eu não estou só falando aqui, blá, 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 ou eu peguei um termo de inteligência artificial e estou falando que nem a maioria desse povo que fala, e que não entende bulhufa do que está falando. Principalmente quem fala do Oriente que não viveu lá. Tem gente que foi em canais, que nem eu fui lá, que fala, não, eu trabalho com medicina tradicional chinesa. Não tem noção de como é plantado um chá, não tem como saber, porque aqui eles falam o espírito daquele antepassado meu que plantou naquela terra, ele fala comigo, ele dialoga comigo através do tempo, através dos animais, e eu recebo essa informação e continuo colocando ela com amor no chão. É assim, que é os camponeses que o outro fala lá. O arroz tem um espírito, o espírito do arroz, eu tenho que respeitar, eu tenho que honrar, para que eu tenha uma boa colheita. E o meu ancestral fala comigo, através da hora que eu estou plantando. É um ritual de meditação a plantação aqui. E gente, eu vou filmar uma hora que der, porque geralmente eu passo, estou dirigindo. Eles estão com as máquinas, hoje já não é manual, que fica um por um ali, só para tirar uma... Eles entram com as máquinas, com as mudas, ela vai ficando alinhada certinha, só que em volta tem a garça real, japonesa branca, que está no capô do carrinho com o velho, tem outros passarinhos, eles andam tudo junto. Se eu parar o carro e descer para tirar uma foto, vaza tudo, tem águia, tem tudo que é bicho, tem patinho que fica alagado. Os bichos fogem da gente, mas eles estão tão integrados a essa natureza, essa espiritualidade, os bichos vão junto. Quando eles vão fazer agora, eles estão começando a alagar, eles estão começando a plantar. Quando eles aram a terra, tiram os matinhos, eles preparam tudo, e eles ficam ali, os bichos ficam tudo atrás, porque eles mexem na terra, sai bichinho, sai minhoquinha, porque começa a primavera, tá tudo congelado. Então eles começam a despertar. E as aves vêm, então é um convívio. Só que se eu falo, se qualquer um parar o carro e andar lá e falar, vou conversar aqui, os bichos vazam tudo. Então eles têm o quê? A percepção, eles sentem. É como se aquele ser, ele fizesse parte daquela natureza há séculos. E isso a gente perdeu. A gente perdeu muito essa relação. Que fala o tal, que é o ru-rei, que é a ação, a não ação. Tá? Em vez de eu lutar contra a resistência, eu fluir com ela. Então, se a resistência diz para mim, não escreva, ou que nem com a Simone, não crie esse projeto, então você vai começar com uma frase por dia, ou que nem ela, uma meta ou um tipo de alimentação por dia, sem pressa, mas tem que fazer 5 vezes na semana. Fala, 2 dias é a minha folga, que é o dia que eu quero de folga, você estipula para você mesma. Mas de segunda a sexta eu vou parar 15 minutos, vou mandar todo mundo fazer silêncio, eu vou me trancar num outro quartinho que eu vou escrever. 15 minutos. Então, uma ideia por dia. Tá? Porque se a gente falar, não, vou fazer tudo uma vez, não dá, não existe isso. E essa aqui nem eu faço, eu vou escrevendo. Aqui eu estou escrevendo com vocês, mas, gente, eu vivo nessa bagunça aqui, ó. É um monte de papel, tudo que eu vou pensando, eu vou colocando, vou escrevendo. Aí eu deixo aqui. Depois que nem eu falo para as meninas no grupo, eu não acho.
Ele está aqui, mas eu sei que eu escrevi, está em algum lugar. Então, eu passo o tempo fazendo isso. Mas isso já faz parte do meu cotidiano. Então, quando você quer inserir algo novo, você tem que ter um tempinho e parar e fazer aos poucos, tá? E essa meditação em movimento, que é quando a gente fala, vamos fazer esses exercícios 5 minutos, na hora que acorda, movimentar aqui, fazer aquilo, estica pescoço, que a gente sabe, alongamento de escola. Agacha, mexe, roda, faz, né? Então, você está movimentando. Só que nessa hora você faz tudo que você for. Inspira aí e depois solta a força. Então, você tem que ter eu vou inspirar e vou soltar dentro desse processo de coisas simples. E, por exemplo, no Zen, né, no Zazen aqui, a gente não existe esse negócio de luz e escuridão. Então, quando eles sentam diante daqueles jardins que tem nos templos, que tem aquela coisa, eu vou buscar um jardim aqui, para esse jardim, eles olham para essa natureza e deixa vir o que vem. Vai vir sombras, vai vir compromissos, vai vir coisas que eu falhei, eu falei aquilo, não devia ter falado, mas deixa vir e deixa aí. Não interfira, não julga, simplesmente só fala, tá, como se estivesse passando um roteiro, uma legenda. E você começar a transformar isso e dizer para isso, minha sombra não é minha inimiga. O que ela é para mim? Ela é meu mestre interior, é a minha maestria. Vocês falam conquistar a maestria. Então é isso, você transformar o veneno que está dentro de você em remédio. Então você vai parar de ficar doente e você vai ter seu próprio remédio. Então é usar essa raiva, por exemplo, a raiva que está ali guardada, que está ali reprimida, aquela coisa, usar como quê? Como combustível para você movimentar, né? Estabelecer, você sair do lugar, sair da inércia e estabelecer limites saudáveis. Começar a dizer não. Entender que bloquear ou sair de grupo não é porque você, o que as pessoas vão achar? O Yang dessa, como o Précio colocou muito, é que onde está essa força excessiva que a gente coloca contra nós? Ela é uma força, porque se ela te bloqueia, ela tem aquela pá. Então você vai fazer aquilo, usar aquilo a seu favor, e isso é controlar o meu barco, dominar a minha vida. É muito fácil colocar aquelas frases, citação de post, e a gente não consegue entender isso. Mas também é um caminhar que não é assim, de uma hora para outra eu viro o Superman, rasga a minha roupa. Eu já viro o Hulk, né, Ju? Mas a Ju é o Superman. Rasga a roupa e eu tô poderosa. Não, é uma conquista. Tá? E o yin disso tudo, a da sombra, onde você está se escondendo? Qual é esse maior medo de ser vulnerável? Então é isso que a gente vai trabalhar. Então vocês vão inspirar essa força yin e soltar a força yang.